Os répteis. Os répteis fazem parte de um grupo bem extenso e diversificado de animais e são classificados de 4 formas diferentes. O grupo dos esquamatas, serpente e lagartos são caracterizados por pele feita de escamas, uma respiração 100% pulmonar, um sistema vascular composto por 2 átrios, um ventrículo, e esse ventrículo ele é parcialmente separado por um septo, gerando uma pequena mistura sanguínea entre o vaso venoso e o arterial. O nome disso é circulação incompleta. As serpentes descendem dos lagartos, e sua grande diferença é a ausência de patas, que desapareceram evolutivamente por conta das adaptações ambientais, cuja ausência de patas favorece as serpentes. Outro grupo que também se encontra dentro dos répteis é o crocodília, que é composto por jacarés, gaviais e crocodilos. A pele dos crocodília é composta por placas, sua respiração é 100% pulmonar e o sistema vascular é composto por 2 átrios e 2 ventrículos, separação completa do septo sem mistura sanguínea. O crânio é alongado, o pescoço curto e musculoso, a mordida é forte e a cauda é longa. Os jacarés, gaviais e crocodilos que compõem este grupo são comumente confundidos, mas as maiores diferenças entre eles são: o jacaré apresenta um focinho largo e arredondado, já o crocodilo possui uma cabeça mais comprida e um focinho mais afunilado. Já o gavial possui um focinho bem comprido e extenso. Passando para uma terceira classificação, temos os testudines, que são as tartarugas, os jabutis e os cágados. A pele dos testudines é feita de casco. Sua respiração é 100% pulmonar, com exceção na tartaruga, que faz trocas gasosas pela boca e pela cloaca, além dos pulmões. O sistema vascular é de 2 átrios e um ventrículo apenas. Este ventrículo é parcialmente separado por um septo, gerando uma pequena mistura sanguínea entre o sangue venoso e o arterial. O nome disso é circulação incompleta. O sangue venoso é o das veias e o arterial das artérias. Ao invés de possuírem dentes, eles apresentam um bico córneo para mastigação. A diferença entre esses três, tartarugas, jabutis e cágados, é que os cágados são animais de água doce e semiaquáticos, os jabutis terrestres e as tartarugas majoritariamente marinhas. A quarta e última classificação são os rinocefálias, que é composta por apenas um animal, a tuatara. Esse grupo apresenta apenas uma representante, que é a tuatara, e ela é encontrada exclusivamente na Nova Zelândia. Ela se alimenta de insetos, ovos e pequenos lagartos. O seu ciclo de vida é super longo, podendo chegar aos 100 anos de idade. Animais de clima frio, não suportando temperaturas superiores a 27 graus Celsius. A fêmea demora muito para se tornar apta a reproduzir, e mesmo assim só é capaz de colocar ovos de 4 em 4 anos, tendo um período de copulação e eclosão extremamente duradouro, entre 12 e 15 meses. Além das características mais gerais dos répteis, é importante também levar em consideração as características da reprodução, não que os diferenciam, mas que os unem e tornam iguais. Os répteis são animais de fecundação interna, ou seja, o macho deposita seus espermatozoides dentro do corpo da fêmea, facilitando a reprodução, por ter um desenvolvimento direto. Majoritariamente ovíparos, desenvolvimento dentro do ovo e fora do corpo materno, algumas cobras e lagartas apresentam oviviparidade. O feto se desenvolve no ovo, porém dentro do corpo da mãe, no qual só é expelido quando sua formação já está completa. A casca do ovo é porosa, ajuda na proteção e no suporte, além de facilitar a troca de gases entre o embrião e o ambiente. Existem anexos embrionários dentro deste ovo amniótico, o saco vitelino, o âmnio, o alantoide e o córion. Eles têm ácido úrico, ou seja, pouco tóxico, e o sexo de alguns grupos pode ser definido pela temperatura ambiente, determinada ainda dentro do ovo. Os répteis são animais caracterizados por ter uma pele muito seca, queratinizada, ou seja, composta por queratina e super resistente. Essa pele é muito especializada para a vida no ambiente terrestre e ela geralmente tem escamas ou escudos. Essa característica ela permite que os répteis tenham grande vantagem em ambientes secos como os desertos. Então, ali na imagem, eu botei as escamas que estão presentes nas serpentes, a carapaça que está presente nas tartarugas e as placas que estão presentes no grupo crocodília, que são os jacarés, os crocodilos e os gaviais. Os répteis, eles normalmente possuem 4 membros, ou seja, eles são tetrápodos. Cada um desses membros possui 5 dedos terminados em garras, porém, existem algumas exceções. Por exemplo, as tartarugas marinhas, que possuem 4 membros, mas esses membros são modificados para nadar,
ou seja, eles não possuem dedos e nem garras. Alguns grupos dos répteis possuem pernas reduzidas ou não possuem pernas. Então, ali na primeira imagem nós temos uma tartaruga e na outra imagem nós temos um representante do grupo Crocodilia. Outra característica dos répteis é que eles possuem respiração pulmonar e esses pulmões têm dobras internas que possibilitam um aumento da capacidade respiratória. Alguns grupos, como as tartarugas, podem ficar algumas horas prendendo a respiração debaixo da água e nessa situação ocorre a chamada bradicardia, que é quando o organismo funciona de forma mais lenta, o coração bate em uma frequência menor e o oxigênio dissolvido na água é absorvido por meio da faringe e da cloaca. A circulação deles é dupla e incompleta, e o coração geralmente tem 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, exceto no grupo dos crocodilianos, que possuem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Eles possuem sistema digestório completo e a maioria deles são carnívoros, muitos sendo predadores. Além disso, o esqueleto interno é ossificado em todos os grupos e a musculatura é altamente desenvolvida nos grupos Squamata e Crocodilia. Outra coisa muito importante é que eles excretam uma substância chamada de ácido úrico, que não necessita de água para ser eliminada. Isso é muito importante para os grupos que vivem em ambientes com pouca disponibilidade de água. Então, ali nas imagens, eu botei em primeiro lugar o esqueleto de um representante do grupo Squamata, embaixo a representação de um pulmão e do lado todos os órgãos e estruturas que tem nos répteis. Indo agora para o sistema nervoso, o cérebro dos répteis é muito similar ao de outros vertebrados. Os hemisférios cerebrais são maiores do que o dos anfíbios e são totalmente separados para que ocorra o melhoramento do sistema olfativo. O lóbulo óptico e o cerebelo são maiores para uma maior precisão visual e uma coordenação mais refinada das funções musculares. O sistema nervoso ele possui um encéfalo e nervos que saem da medula espinhal e também possui um sistema sensorial com grandes adaptações, que é o que nós vamos ver agora na visão. A visão nos répteis é o sentido dominante na maioria deles. Os olhos deles são similares ao dos anfíbios e eles possuem glândulas lacrimais que mantêm a córnea úmida. Eles também possuem um número maior de cones que os anfíbios e por isso eles têm uma visão colorida mais desenvolvida. Alguns répteis possuem um olho mediano chamado de olho parietal, que se desenvolve na parte superior da cabeça. A função desse olho está relacionada ao controle metabólico diurno e sazonal, e ele é coberto por pele e provavelmente não é capaz de formar imagens. Os olhos do camaleão, por exemplo, eles se movimentam independentemente um do outro, e cada um tem um campo de visão diferente. Primeiro, o cérebro mantém essas imagens separadas, mas quando o inseto é percebido, os olhos convergem para a presa. Essa visão binocular, ela permite a percepção de profundidade, se a presa se encontra ou não ao alcance da língua. Inclusive, os olhos dos camaleões são únicos entre os vertebrados, e isso graças a esse grau de mobilidade e independência que eles possuem. Então, ali nas imagens, primeiro tem a imagem de um camaleão e a segunda imagem é de um olho parietal. O próximo sentido é a audição. Os répteis eles não apresentam orelhas e o ouvido interno deles é muito similar ao dos anfíbios. Os ouvidos das serpentes, por exemplo, detectam vibrações no ar através de adaptações para receber ondas transmitidas pelas mandíbulas. Em outros répteis, a membrana timpânica pode estar na superfície ou em uma depressão na cabeça. O olfato nos répteis é mais desenvolvido do que nos anfíbios, e ao retornar para o interior da boca, a língua toca no chamado órgão de Jacobson, que detecta moléculas de odores.
Esse órgão ele fica localizado na zona anterior ao palato e ele se comunica com a cavidade bucal por dutos onde são determinadas as informações químicas do ambiente. Esse órgão ele é mais envolvido no grupo Squamata, que são os lagartos e serpentes, e os crocodilianos não possuem eles. A tuatara usa para sentir o gosto do alimento na boca. Indo para a temperatura, as víboras possuem um órgão sensível ao calor em cada lado da face, entre o olho e a narina, que é o órgão sensorial de temperatura chamado de fosseta loreal. Nas jiboias, uma linha de sensores de temperatura fica localizada na lateral dos lábios superiores. Essas serpentes são geralmente noturnas e esses órgãos são utilizados para encontrar presas de sangue quente. Então, ali nas imagens, a primeira imagem, são alguns órgãos que tem nas serpentes, né? Ali o cérebro, os nervos, a língua e ali, junto com a língua, o órgão de Jacobson. E a segunda imagem é a fosseta loreal, que é o órgão sensorial de temperatura. A alimentação dos répteis. Os répteis são animais que possuem hábitos alimentares diferentes. Isso varia de acordo com seu habitat. Existem os carnívoros, os herbívoros e os onívoros. A maioria deles são carnívoros, que se alimentam de outros animais. Os herbívoros são animais que apresentam uma dieta que inclui vegetais ou algas. E os animais onívoros são aqueles animais que se alimentam de fonte vegetal e animal, ou seja, eles apresentam uma dieta bem variada. O habitat dos répteis. Os tetsudines são um grupo de répteis em que estão incluídos as tartarugas, os cágados e jabutis. Os cágados são animais de água doce e semiaquáticas, os jabutis são animais de ambiente terrestre e as tartarugas são aquelas que vivem no ambiente marinho. Os squamata incluem as serpentes e os lagartos, são encontrados em diferentes ambientes, existindo representantes vivendo em desertos. Os crocodilia incluem crocodilos, jacarés e gaviais, são répteis que ocupam normalmente regiões mais quentes. E o próximo grupo apresenta apenas um representante, que é a tuatara, e esse animal é encontrado apenas na Nova Zelândia.